Então, boa noite a todos. Vamos falar hoje sobre relacionamento. E relacionamento principalmente entre casais. Por quê? Porque aí nos últimos 3 meses, 90% das conversas que eu fiz aqui, fraterna, ela vem de relacionamento. Às vezes não é casal, mas a pessoa que já está separada e não consegue se adequar com ninguém. Muitos relacionamentos também entre companheiros de trabalho, patrão, cunhados e de todos os modelos. Mas eu quero falar hoje mais de casais, de relacionamento. E quando a gente fala casais aqui, é lógico que a gente está falando entre duas pessoas morarem junto, afetivamente, sexualmente, independente de sexo que tenha ou não. Então, vamos partir principalmente vendo quais as dificuldades que eu percebo que acontece, vamos se dizer, dificuldades para que esse relacionamento se mantenha. Uma das grandes dificuldades encontradas pelos casais é a traição. É a pessoa se manter fiel dentro da questão de um contrato que ela assume que relacionamento é um contrato, seja escrito ou verbal. Agora eu vou estar com você e eu vou estar apenas com você nessa parte de relacionamento afetivo como casal. Então, a partir do momento que a pessoa traiu, ela traiu aquele acordo e ela acaba perdendo a confiança. Muitas vezes se trabalha o perdão e às vezes a traição. Em alguns casos que eu mesmo já atendi, ela acabou, vamos se dizer, ajudando para que este casal superasse os obstáculos, desafios a qual ele estava indo por um caminho equivocado. Houve o susto, houve um medo, da pessoa perder, porque na realidade ela acabou querendo, vamos dizer, é quase como a pessoa despertar, acordar, opa, o que eu fiz foi errado, esse que eu fiz foi errado, a pessoa descobriu, eu levei um choque, houve um baita de um conflito, eu vi a mágoa que eu causei, eu vi o mal que eu causei à família, eu me percebi de a pouco vivendo sem aonde eu estava e vi que aquele momento de traição, de desejo, de prazer a qual eu sucumbi, não vale a pena. E isso às vezes ele acontece e esse relacionamento pode acabar sendo melhor do que antes, mas geralmente sozinho não se consegue, vai precisar de ajuda. Traição, nem sempre a culpa é apenas daquele que traiu. Então, se vem para mim como terapia, a gente vai analisar o todo, como está vivendo, o que está acontecendo. Certa vez, um caso, uns 2 anos antes, a pessoa na casa veio com problemas de financeiro, de emprego e tal, e naquele momento o guia espiritual que fez a conversa e chamou a atenção da pessoa que o problema não estava no emprego, estava em casa, no relacionamento que deveria ter mais atenção para a família. A pessoa até achou que não, tá tudo bem e tal. Quando ela saiu, eu até pensei, nossa, essa vez o pai José se enganou, E levou uns 2 a 3 anos, essa pessoa voltou e aí havia acontecido uma traição pelo cônjuge e estava bem desesperado a pessoa e só que lá com o tratamento ela percebeu que ela estava se dedicando apenas mais ao trabalho. E a família ficou de lado, a esposa ficou de lado, a filha ficou de lado, sabe? E é lógico que uma coisa não vai justificar, só que a pessoa tem que... Por que esse casal deu certo? Porque os dois se perdoaram e seguiram a vida para frente, E estão bem hoje. Isso já faz muitos anos atrás. Então, porque houve um entendimento que as duas partes precisavam mudar. Houve um entendimento que faltava alguma coisa naquele lar. E sobre isso também que a gente quer falar, sobre o porquê. E às vezes não é traição, às vezes é simplesmente o amor acabou, mas o amor acaba. É que na verdade a gente nem entende bem o que é amor. O nosso amor ele ainda é condicional, ele está condicionado, por isso que o amor às vezes vira ódio, às vezes vira crime, às vezes vira assassinato. Mas às vezes casais vivendo mais de 20 anos, os filhos saem de casa e o casal são 2 estranhos em casa. O porquê disso? Aonde chegou que eles não têm mais nada em comum para conversar? Então eu estava refletindo, o casamento como sendo uma viagem, 2 pessoas que se encontram vão fazer uma viagem juntas.
O que é necessário para duas pessoas fazer uma viagem juntas? Pensa aí. O que é necessário? Tem uma coisa básica que é necessário. Elas têm que ser amigas, têm que se gostar, elas têm que ter dinheiro para pagar a viagem, não é nada disso. Isso são fatores. Mas tem uma coisa que sem isso não dá, que é o quê? É ter o mesmo destino. É ter o mesmo objetivo de viagem. Como pode duas pessoas fazerem uma viagem se elas não tiverem o mesmo destino? Se uma quer ir para um lugar e uma quer ir para o outro. Agora pensa, eles dizem, não, vamos viajar junto. Começa a viagem. Ah, mas para onde é que tu está indo? Eu não sei, eu estou indo contigo. E tu está indo para onde? Não, eu estou indo contigo também. Tanto faz. Se tanto faz, qualquer caminho serve. Depois não dá para reclamar onde a gente chegou. Ou se encontrar perdido. Ou chegar numa bifurcação, quer ir para um lado e quer ir para o outro. Aí um quer jogar culpa no outro. Não, ninguém joga culpa em ninguém, porque se os dois não conversaram sobre o destino. Então, às vezes, quando está apaixonado, a gente só vê as qualidades, né? A gente só vê as qualidades. E a gente não quer nem conversar em nada que possa gerar qualquer coisinha de conflito. Então, há alguns tipos de relacionamentos que é difícil dar certo. Isso já Platão falava lá atrás, já. Relacionamentos que às vezes as pessoas não têm a mesma idealização espiritual. Mas como assim, então? Não dá para um católico, um espírita, um evangélico estar junto? Daria, porque eles podem se unir em prol de um único Deus e fora da caridade na salvação, que seria praticamente todas as religiões. Né? Mas a gente ainda vê alguns conflitos às vezes. Agora vamos pensar assim, uma pessoa teísta, que acredita em Deus, acredita na reencarnação, e uma pessoa materialista, que não acredita em nada. Ela acha que vai acabar ali na morte. Como identificar um objetivo de vida, de existência, um objetivo de viagem para esses dois? Se a visão deles é totalmente diferente? Como chegar lá? É complicado, é difícil, porque vai chegar em um momento que vai conflitar. E daí vão querer conversar, não vai dar certo, porque cada um tem uma visão de mundo e cada um está certo dentro da sua visão. Então, às vezes, os casais não vão conversar, nem tu gostaria, vamos casar, beleza. Você gostar. Quando eu falo casar, é ir morar junto. Não importa se assinou contrato, se está no civil, se está no religioso, não importa se é dois meninos, se é duas meninas, se é um menino e uma menina. Não estou falando disso, eu estou falando de duas pessoas e morarem junto dentro de um contexto de casal. Agora, assim, eles nem pensam, vamos ter filho? Vamos adotar um filho? Não quero ter filho? Talvez nem fala disso. Daí quando um diz, eu queria, não, mas eu não quero. Opa, peraí, mas por que não foi conversado antes? Porque tinha medo de daí dar errado? Tinha medo de dizer que não queria ou de dizer que queria muito? Então falta muitas vezes conversa. E uma das outras coisas que hoje é uma loucura, as pessoas casam e elas se dedicam muito tempo para conquistar a pessoa, antes de casar, antes de conhecer. Pensa uma pessoa hoje que está sozinha, não tem, né, e ela está querendo buscar alguém. E daí ela faz o quê? Ela vai para um ambiente onde pode encontrar pessoas, uma festa, um encontro, ela vai de qualquer jeito? Não. Ela vai se cuidar, ela vai se arrumar, ela vai botar uma roupinha legal, ela vai passar um perfume, vai arrumar o cabelo. Para quê? Para chamar a atenção de alguém, para que esse alguém possa interagir, conversar e de repente dali sai um relacionamento. Mais ou menos assim que acontece. Só que daí o que acontece depois? Há afetividade, há o relacionamento, se encontram, há a paixão, há aquele fogo, juntos vão trabalhar e aí dia a dia vai vindo para a rotina. Vai vindo aí os problemas, vai vindo aí que tem que pagar o aluguel, tem que pagar a prestação do carro, tem que pagar isso, pagar aquilo, vem filho, tem que dedicar o tempo ao filho, o filho chora de noite e acorda e daí tem que se ajudar. Aí a mulher hoje também é desenvolvida no mercado de trabalho para trazer o pão para casa, muitas vezes ela tem que cuidar do filho, da casa, do trabalho, então assim já um casamento às vezes ele tem que ser visto também como uma sociedade, a gente precisa dividir tarefas, dividir tempos de trabalho. Mas eu trabalho bastante, eu ganho bem, então eu não preciso ajudar. Não, o dinheiro que entra num casamento, eu vejo que o dinheiro que entra no casal é como uma empresa. Entende? Então, os dois trabalharam 8 horas por dia na CLT, que fosse um exemplo.
Um ganhou X, outro ganhou Y. Não importa, o XY é da família e cada um vai ajudar dentro do seu tempo em casa. Porque aquilo que é para ser uma célula, um relacionamento, como uma célula de um corpo. Essa célula ela tem que ser unida, ela tem que ter prioridade. Então, esse já é um dos problemas, porque às vezes ela não tem esse concílio, não tem essa união. E sem essa união, às vezes, qualquer coisa vai gerar rupturas, porque essa ruptura já existe, não está bem fechado. Um outro grande problema é que às vezes a pessoa casa, mas ela não corta o cordão umbilical em casa. Então, Jesus também já nos dizia, a gente precisa constituir família. E para constituir família, a gente precisa deixar os nossos pais. Então, quando eu caso, o meu pai, a minha mãe, meu irmão, minha irmã, ele se torna meu familiar. E a minha família é minha esposa. Quando o meu filho se relacionar e sair de casa e arrumar a sua esposa, eu vou ser um familiar do meu filho. Eu não vou mais ser a família dele, a família vai ser a esposa dele. E a prioridade dele vai ser a esposa, não vai ser o pai nem vai ser a mãe. Agora, isso é fácil para o pai e para a mãe? Não, isso é difícil a gente entender isso. Mas quantas vezes relacionamentos não se constroem porque o pai ou a mãe muitas vezes não entende e interfere demais. Só que aí cabe aos filhos, às vezes com amor, com carinho, mas colocar um ponto nisso é necessário. Porque como eu digo, é uma célula. Então a prioridade é da família, que se buscou construir. Aí quando eu falei lá, um outro grande problema, a gente investiu para conquistar e daí para de investir. Porque cai na rotina, cai no comum e daí não tem mais investimento. Investimento de que forma que eu quero dizer? De conquista do próximo, de conquista do meu amor, de conquista. Ah, mas a gente já está casado, vou fazer 30 anos de casado de ano que vem. Então não preciso mais conquistar minha esposa, preciso todo dia. É lógico que tem dia a gente não está bem, não está legal, entende? Mas você fazer o que? Como é que você conquista alguém? Surpreendendo ela, fazendo algo que não espera. Então assim, pode ser uma coisa muito simples, mas você chegar em casa e trazer algo para pelo menos dizer, durante o dia, quando eu estava no trabalho, passando em tal lugar, eu lembrei de você. Eu pensei em você. Eu trouxe uma florzinha para você. Não no dia, no aniversário, disso, daquilo. Talvez em qualquer dia, no dia comum, simplesmente. Eu não sou muito tratado de flores, mas eu trago lá um pedacinho de bolo, por exemplo. Uma goma, uma coisinha simples, mas lembrei de você. Estou dando um exemplozinho meu aqui, mas são exemplos válidos, porque a minha esposa, ela também faz isso para mim. Então, se você quer casar para que alguém te faça feliz, não case. Olha o que eu disse, se você quer casar para alguém te fazer feliz, não case. Porque não vai dar certo. Agora, se você quiser casar para fazer alguém feliz, então case. Porque daí você vai ser feliz fazendo o outro feliz e você também vai ser feliz. Esse é o amor de Jesus. É a gente promover, servir a felicidade do outro e eu ficar feliz por ele. Aí eu saio do meu eixo central, onde está vivendo a humanidade hoje, o egocentrismo. O mundo gira em torno do meu umbigo. Lá na época medieval, acreditava-se que o universo girava em torno da Terra. Muitas pessoas foram condenadas porque discordaram disso, como o exemplo de Giordano Bruno, em 1700. Ele discordou disso, ficou 8 anos preso, entre outros fatores, mas o principal foi esse. Ele disse que a Terra não era o centro do universo. E nós, hoje, às vezes, a gente, sem perceber, a gente acaba sendo um pouco narcisista, egocêntrico, Então, parece que o universo gira em torno do meu umbigo. E daí, essa geração que muitas vezes acabou não tendo ganhando talvez tudo aquilo que precisava, não tendo conflito, não tendo um não, cada vez que chorando, ganhando aquilo que queria, quando ele chega em um relacionamento, ele encontra um não, ou até numa empresa, um não do patrão, uma bronca, alguma coisa, ele não sabe lidar com aquilo. Aí a culpa é dele? Não, é culpa dos educadores. Educadores são os pais. Porque a família já estava desconstruída. Porque a gente está gastando o nosso tempo praticamente todo para a busca material. Para a gente conquistar coisas e depois conseguir manter essas coisas. E daí nunca sobra tempo para a família, para a esposa. Aí a pessoa vence na vida financeiramente, mas destrói a família. Então o que adiantou?
Para que eu vou buscar bens financeiros? Para que eu vou trabalhar mais? Para minha família, para meus filhos? Então, se essa busca não sobrar tempo para eles, eu já fali. Não importa quanto dinheiro eu ganhei, eu já fali. Eu admiro pessoas que conseguem construir um processo de bem-estar, de desenvolver financeiramente, ajudar a sociedade com emprego, com situações, e que consegue manter a família bem. Eu admiro demais, porque eu acho que nos dias de hoje é bem difícil para isso. Geralmente a pessoa que se desenvolve muito numa área vai falhar na outra, né? Então, assim, até o próprio, se nós pegar aqui, Buda, né? Buda, então, ele desenvolveu uma religião, uma filosofia, uma ideia, mas ele abandonou a esposa e o filho. É uma crítica ao Buda. Quem sou eu para criticar o Buda? Talvez ele era um missionário e o compromisso com a esposa e o filho dele era simplesmente dar a vida para o filho, né? Era um príncipe ainda, né? Com direito a um reino, abandonou tudo. Então, mas para a gente ver como é difícil, o próprio Buda não conseguiu fazer as duas coisas. Então, às vezes é difícil, mas é impossível? Não, a gente precisa ter algumas linhas de prioridade e a família, essa célula, ela é o primeiro lugar. Então, uma coisinha que uma vez a Rosinha é um espírito que é uma guia espiritual que na época atendia pela dona Hildegard, lá no grupo fraterno na Albertina, qual fiz parte durante vários anos, e foi uma grande escola para mim, né? E muitos amigos que a gente fez lá, alguns encarnados ainda e muitos desencarnados. O pai José, próprio guia, amigo meu, que me auxilia sempre aqui, tive o primeiro contato com ele lá nessa fraternidade, lá na Albertina, né? E então, assim, ela certa vez me deu um conselho, ela disse: olha, filho, tu precisa sair mais com a tua esposa. Tu precisa, mas a gente sai, não, mas é só tu e ela. Isso aqui é um conselho que eu levei para a minha vida e eu dou um conselho para vocês, que é necessário. E ele funciona, e ele pode, assim, trazer de volta muitos relacionamentos. Às vezes está lá para uma linha, está lá para um lugar, e às vezes indo para um abismo que a gente não percebe, e a gente pode mudar essa linha, esse caminho. E com uma coisa simples. Só que para mim foi difícil a primeira vez. Meu filho estava ali em torno de uns 7, 8 anos. Hoje já tem 27. E ela disse: tu precisa deixar teu filho em casa, deixar os amigos e uma vez por semana sair só tu e a tua esposa. E sair de mão dada, como casal, como namorado. Se arrumar para ela. E me deu um monte de conselho, né? Que eu tinha que falar mais eu te amo para ela, que eu tinha que cuidar mais dela, né? Deu bastante conselho. E até uma coisa interessante, porque eu disse: agora eu vou trazer minha esposa semana que vem para ela falar a mesma coisa para ela, né? Daí ela vai dizer para ela fazer para mim também, já que ela está falando para mim fazer para ela. E daí eu levei ela na outra semana, e o que ela disse para minha esposa foi: tu tem que cobrar mais do teu marido, para ele falar mais eu te amo para ti, para ele te cuidar mais, sabe? Então, na verdade, eu entendi, né? Hoje eu tô rindo, mas eu fiquei até meio chateado, disse: pô, que sacanagem, né? Mas é porque realmente faltava. E eu comecei a colocar isso em prática, e ano que vem a gente faz aí nossos 30 anos de casado, graças a Deus, e foi um conselho que manteve a gente de pé enquanto um casal, enquanto uma família. Então a gente sai uma vez por semana, se não for para ir jantar, a gente sai para ir tomar um café, mas só nós dois. Porque se vai um casal de amigo, então não pode ser com amigo? Pode. Tem que ser com filho? Pode. Deve, mas precisa sair só o casal. Para quê? Para você conversar com o casal, para você ter assunto, para você desenvolver esse assunto. Você desenvolver o amor, você trabalhar com isso ali, sair de mão dada, abrir a porta para a esposa, fazer gentileza, que esse compromisso é mais do homem realmente, né? Tratar as mulheres como princesas que são. Que daí você vai ter uma qualidade de relacionamento futuro. De se imaginar aposentado, sentado numa varanda, junto com a sua esposa. Então pode ser que as ondas do destino podem levar essa pessoa de volta para o plano espiritual, mas se estiver aqui é o meu sonho, é o meu desenvolvimento, é a nossa viagem, é o nosso objetivo. Um outro fator que eu vejo que trouxe, já para finalizar,
a gente também para onde a gente está, é a gente começar a ter um propósito, um conhecimento sobre a vida, sobre o que somos, de onde viemos, o porquê estamos aqui, que é a doutrina espírita, desenvolvida pelo estudo do ESD, estudo sistemático da doutrina espírita, que a gente começou a estudar há mais de 20 anos atrás. E também já conversei com a minha esposa, será que a gente estaria casado ainda se a gente não tivesse começado a frequentar o centro? Eu acho que não. Não é que não existem outros lugares, outras formas, mas eu acho que naquele modelo que as pessoas se dizem apenas religiosas, não participam e vivem mais por trabalho, para pagar conta, para comprar coisa, eu acho que se a gente tivesse continuado naquilo, a gente não estaria junto, a gente teria falido nesse processo. Então isso não é uma crítica também a quem separou, porque faz parte, né? O que Deus uniu, o homem não separa. O que é que Deus uniu, o homem não separa? É o filho. Então quem é separado de ter um filho, foi Deus que uniu através desse filho. Vocês têm que se reencontrar. Reencontrar por uma crise, numa comunhão, no casamento, por uma doença. Não tem como separar, vai ter que conversar. Se o casal não tinha filho, cada um para um lado, pronto. Né? Mas assim, se a pessoa separou, nesse momento, não pense apenas o porquê o outro fez isso, o porquê fez aquilo, pense o que você poderia ter feito diferente. Se você está pensando em separar, analise uma coisa, você vai ficar sozinho? Então você já fez tudo que poderia ser feito para tentar melhorar esse relacionamento? Porque se você não vai ficar sozinho mesmo, vale a pena começar de novo com outro livro, por exemplo? Esse outro livro vai ter muitas páginas escritas e você não conhece ele. Agora o que você tem, pelo menos você já conhece. Você conhece a parte que não gosta, mas você sabe o que você gostava, o porquê você se uniu. Então, eu sempre digo, vale a pena tentar mais um pouco. É melhor a gente tentar um pouco a mais do que se arrepender por não ter tentado. Aí se não deu, tentando não deu certo, ok, tá ótimo, né? Cada um leva a sua vida. Vamos trabalhar o luto da separação, porque a separação também gera um luto, porque é uma perca, né? E a primeira coisa é a gente aceitar, para daí a gente poder ir para um relacionamento novo, para frente. Às vezes aquilo que a gente estava justamente não era o certo, de repente o certo está lá na frente, né? Mas como eu disse, realmente tentar. Precisar ajuda do centro espírita, pede, marca a conversa fraterna. Convida o cônjuge também para vir no centro, traz ele no passe, traz na palestrinha. Convida ele para fazer uma conversa fraterna, só que ele precisa mandar uma mensagenzinha. Então, às vezes a gente conversa com um, depois conversa com o outro e às vezes depois faz a conversa com os dois juntos. E daí a gente ajuda, então, a esse casal às vezes superar as dificuldades que possa estar passando. Que a gente precisa de ajuda, nem sempre a gente consegue sozinho, né? Então, meus queridos amigos, passando um pouquinho aqui do tempo, que é geralmente de 20 minutos, passou em uns 3 minutinhos, mas necessário